Olá, olá, boa tarde para você que está aí do outro lado, boa noite para os lugares onde anoiteceu. Aqui quem vos fala é a pastora missionária Ana Redana e eu vim mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do Senhor contigo. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua semana? Hoje, quarta-feira, aqui nesse momento em Porto Velho, baixou um pouquinho a temperatura, graças a Deus. Nós estamos no horário de 16 horas e 10 minutos. Que Deus possa abençoar você aí essa tarde com a palavra que Deus colocou em nosso coração, que nós viemos até aqui para trazer a palavra do Senhor para a sua vida. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida e na minha vida. Vamos fazer alguns convites aqui nessa tarde. Deus é fiel em todo tempo, né? Grandes coisas o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. E é maravilhoso o poder do Senhor. Nós vendo os testemunhos, vendo Deus operar, vendo o Espírito Santo trabalhando em cada situação, em cada vida. Falando nisso, quero deixar já um convite para vocês. Nós estaremos ali na casa de oração, ministério, deixa eu ver aqui, para mim não falar errado, né? Nós estaremos ali no Ministério de Oração Luz Divina com a missionária Terezinha. Já fomos até lá, já fizemos um propósito e agora nós vamos iniciar uma nova campanha de oração durante 3 sexta-feiras. Você que está precisando de uma bênção, você que está buscando o Senhor, não tem como ter dúvida da existência de Deus, do poder de Deus, né? Das coisas maravilhosas que o Senhor faz na nossa vida, não é verdade? Então eu quero anunciar a você aqui que nessa sexta-feira nós estaremos ali na casa de oração Ministério Luz do Universo, ali na Avenida Mamoré, Coacalama, logo à direita. Estamos ali com a organização A Missionária Terezinha e nós estamos levando ali a palavra de Deus. Sexta-feira agora, dia 2 de junho, às 19 horas e 30 minutos. E nessa tarde a gente vem aqui para falar com você um pouquinho da palavra do Senhor, uma palavra aí abençoada que o Senhor colocou no nosso coração e eu creio que não será diferente com você aí que está buscando de Deus uma resposta, que está buscando uma direção para a sua vida, né? Porque muitas vezes a gente está pensativo, muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor, nós oramos, mas, no entanto, ainda ficam faltando muitas coisas, né? Ficam faltando respostas, muitas vezes a nossa impaciência, mas eu já quero ir aqui para a palavra do Senhor. Nós vamos continuar falando nessa tarde, já falamos um pouquinho em uma das lives no canal do YouTube também, sobre o propósito de Deus na vida
do ser humano, né? Como que descobrir o propósito de Deus na nossa vida, como entender o propósito de Deus na nossa vida. Então, nós vamos começar aqui com a palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim a palavra: pois somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, cada momento que nós lemos ela, cada momento que nós entramos em oração, seja no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja, sempre que nós buscamos o Senhor, tem uma resposta diferente, tem um chamado diferente, um propósito diferente. E nessa tarde eu venho colocar como título: Como encontrar o meu propósito de vida. Nós sabemos aí que muitas pessoas estão buscando a direção de Deus, muitas pessoas estão buscando a direção profissional, a direção para um casamento, para uma realização pessoal, mas acontece que passa 1001 pensamento na mente da pessoa e a pessoa não consegue entender qual é o propósito e como que ela vai saber a direção para ela poder seguir com aquele projeto, com aquele pensamento, com aquele sonho que Deus colocou no seu coração. Então, nessa tarde, segundo a palavra de Deus, o propósito de Deus para cada vida, para cada pessoa, primeiramente, é glorificar o Senhor e cumprir a sua vontade. Primeiro lugar é buscar o reino de Deus e a sua justiça, cumprir o propósito espiritual. Mas essa passagem que nós falamos no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, ela nos ensina também que nós fomos criados por Deus com um propósito específico. Você sabia disso? Cada pessoa, ela tem um talento, mas esse talento, ele serve para ser usado para engrandecer e glorificar o nome do nosso Deus Altíssimo. Algumas pessoas, elas são abençoadas com talentos musicais, para usar sua voz, são abençoadas com instrumentos para louvar a Deus, e outras pessoas têm outros tipos de habilidades, né? Algumas pessoas têm habilidade para compartilhar a mensagem de Cristo, para evangelizar, para escrever livros, para atender recursos com relação a necessitados, enfim, independente das suas habilidades, a chave é usar o seu dom para glorificar o Senhor e ajudar as pessoas a conhecerem a Jesus. Isso é muito importante. Por isso que o Pai Eterno, ele fala para nós no livro de Efésios 2, versículo 10, pois somos a obra de Deus. Nós somos criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Veja bem que antes Deus já havia preparado o propósito na sua vida. Ele já havia preparado as atividades para você realizar. Então, nessa live é o propósito de Deus.
como encontrar o propósito de Deus. Então nós falamos em talento, falamos em recursos, falamos da obra de Deus, falamos que independente das suas habilidades, Deus quer glorificar o nome dele na sua vida, Deus quer usar os dons dele na sua vida, Deus quer usar você para ajudar pessoas a conhecer o nome de Jesus Cristo, a conhecer a palavra do Senhor. Mas eu quero trazer especificamente nessa tarde, seja bem-vinda, irmã Nena, seja bem-vinda, Solange Bonfim, compartilhe essa live para que todos possam entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, nesse momento, eu quero trazer para você aqui que eu escrevi 5 pontos que vai te ajudar a descobrir qual o propósito específico de Deus na sua vida, na minha vida. Primeiro lugar, nós temos que buscar Deus em oração diariamente e temos que fazer a leitura da palavra do Senhor, pedindo ao Espírito Santo para entender qual a sua vontade nas nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, queridos, para descobrir o propósito de Deus na nossa vida, você veja bem que nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que buscar o propósito. Nós temos que ir atrás. Nós temos que procurar saber de Deus. Qual o propósito de Deus? Qual a relevância? Por que nós estamos servindo a Deus? Por que nós estamos prontos? Qual o projeto que Ele tem? O segundo ponto que eu separei aqui para descobrir esse propósito específico tem a ver com analisar os talentos que Deus deu para nós e ver como nós vamos poder usá-los diante do Senhor. Quando nós estamos usando aqui a palavra talentos espirituais, nós estamos também falando a respeito de projetos de Deus, de talentos, de dons espirituais, de chamado espiritual. Então, nós com a leitura da palavra de Deus, buscando em oração diariamente, então nós somos então revestido e presenteado com os talentos, com as habilidades espirituais, muitas vezes até material. Então nós pegamos ali aquele presente e ficamos sem saber o que nós vamos fazer. Então é o terceiro ponto. Marlene Correia, Nakayama, abraço minha querida aí para Ariquemes, abraço para Adriana, para o sobrinho, para a família. Beijo no seu coração, querida, Deus abençoe. Então nesse segundo ponto que nós colocamos dentre os 5, nós estamos falando aqui nessa tarde a respeito do propósito de Deus para as nossas vidas. O título é Como Encontrar o Propósito de Deus. Então, quando nós vamos buscar aqui nesse segundo ponto, espera aí só um pouquinho que eu baixei aqui. Deixa eu subir aqui. Isso. Quando nós estamos analisando os talentos, que coisa maravilhosa, né? Vamos falar aí, né, Marlene? Ser professora é um talento de Deus, não é verdade? Ser um médico é um talento de Deus, não é verdade? Servir ao Senhor na espiritualidade é um talento de Deus, não é verdade? E isso é muito importante. Mas como que nós vamos descobrir quando nós somos presenteados por Deus com esses talentos? E detalhe que eu quero trazer muito importante aqui nessa tarde, com esse título, Como Encontrar o Propósito de Deus na minha vida, na sua vida. O mais importante, como descobrir esse propósito e o que fazer, né, Marlene, né, Solange? O que fazer com esse propósito? Porque essa que é a realidade, né? Muitas vezes o Senhor já nos deu o caminho, Ele já nos deu as habilidades, os talentos, mas e agora, o que eu faço? Como é que eu vou fazer, pastora Ana? Né? Está na minha mão e eu não sei qual caminho eu devo percorrer. Então, nós precisamos, nesse segundo ponto que eu falei,
analisar aquilo que nós recebemos de Deus. Primeiro, analisar se verdadeiramente foi de Deus que nós recebemos esse talento. E analisar dentro dessa vocação para ver como vamos servir a Deus com este talento e como vamos usá-los para as pessoas que queremos alcançar, não somente pela palavra de Deus, pelos conselhos do Evangelho de Jesus Cristo, mas também até para um ensinamento, porque um médico que é profissionalizado, que é formado, ele tem a sua habilidade, mas ele tem que saber como usar essa habilidade. Um professor, a mesma coisa. Um missionário que vai às missões, que vai às nações, a mesma coisa. Então, esse segundo ponto, ele é um ponto muito importante. E essa análise dos talentos que nós já recebemos, porque você aí na sua casa que está assistindo essa live agora, Deus está falando com você, o Espírito do Senhor está falando com você, Ele tem um chamado na tua vida, pode ser pela sua profissão, pode ser pela sua espiritualidade, mas Ele quer que você analisa as suas habilidades, analisa os seus conhecimentos, analisa o seu talento. Mas, pastora Ana, como que eu vou analisar tudo isso? Dentro de um período de oração, dentro de uma conversa com o Senhor, dentro de um pensamento, de uma reflexão da sua vida em si, porque tudo que nós temos agregados em nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro dessas habilidades maravilhosas, talentos maravilhosos, são para servir ao nosso próximo, para servir a Deus e para servir a nossa família. Eu quero também trazer o terceiro ponto. Eu falei de 5 pontos e depois nós vamos continuar aqui, independente das suas habilidades. Nós vamos falar a chave que vai girar para você usar esse dom, esse talento para glorificar a Deus e ajudar pessoas na tua vida. A terceira situação que eu coloquei aqui é a seguinte: esteja atento para as oportunidades que aparecem na sua vida espiritual, emocional, material e física. Vou falar de novo. Esteja atento para as oportunidades na sua vida, na área material, na área física, espiritual e na área emocional. Veja bem, o que é estar atento a essa oportunidade? Tem pessoas que elas recebem a habilidade, elas recebem o talento, mas elas perdem a oportunidade de usar esse talento para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor e para ajudar o seu próximo. Por quê? Porque ela ainda está com uma falta, com uma ausência de conexão com a oração, com a palavra de Deus, está com uma ausência de conexão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque somente Deus pode nos aconselhar ou usar de pessoas, habilidades, com conselho para nos direcionar. E é por isso, eu vou, antes de falar aqui de outro ponto, que pessoas que entram em uma profissão estão infelizes. Pessoas que entram numa faculdade, mas não têm aquela vocação. Pessoas que querem fazer alguma coisa na espiritualidade, mas a vocação dela é outra.
Então ela não encontrou o propósito de Deus na sua vida. Ela não encontrou o seu verdadeiro chamado. E isso é muito triste e muito preocupante, porque pessoas que não encontram o seu valor em um propósito com Deus, pessoas que não encontram uma vocação, um chamado, ou não atende ou não percebe a sua vocação, essas pessoas ficam tristes, ansiosas, depressivas e muitas vezes levam até casos mais graves. Quando não, pessoas que são vocacionadas com habilidades maravilhosas para certas coisas em sua vida, tanto na espiritualidade como no material, mas precisam agradar os pais, porque os pais exigem isso. Quando não, elas mesmas querem agradar os pais, querem agradar o marido, querem agradar os filhos. E eu quero dizer para você que propósito, chamado e vocação não tem nada a ver com agradar as pessoas. A primeira coisa é se conhecer de dentro para fora. A segunda coisa é conhecer a habilidade que você tem, que você recebeu da parte de Deus. Quando você estava dentro do ventre da sua mãe, a palavra do Senhor em Jeremias 1 diz que você era formado no ventre, nas entranhas da sua mãe. E ali você já estava vocacionado para alguma coisa na terra. Mas as pessoas nascem, crescem, se tornam adultas e muitas vezes se perdem no meio do caminho ou nunca se encontraram. Sabia disso? Há milhares de pessoas que ainda estão buscando, porque não encontraram verdadeiramente uma habilidade, um dom especial, sendo que já está aí na sua mão, que já está aí no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Então, o que acontece? Esteja atento para essa oportunidade. Ai, pastora, mas eu não sei nesse momento o que está acontecendo. Eu não sei, pastora, eu conheço a habilidade que eu tenho profissional, mas não desenrola, não vai para frente. Eu conheço a habilidade espiritual, mas quando eu começo a fazer alevantes do adversário, a inveja, a traição, contendas, eu não consigo levar adiante o propósito com Deus, o propósito de Deus. Eu não consigo levar adiante uma busca em oração diária, uma busca da leitura da palavra. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você muito importante. Todos os dias é dia de recomeço. Todos os dias é dia do Espírito Santo, do nosso Pai Celestial, nos conduzir à felicidade. Todos os dias é dia de nos conhecermos melhor interiormente e conhecermos a Deus na sua essência, na sua palavra, e conhecermos as habilidades espirituais, físicas, materiais e emocionais que Ele já nos proporcionou. Então, nós estamos aqui falando de 5 pontos que pode ajudar você a descobrir o propósito específico de Deus na sua vida. Quando a gente fala em propósito, nós não estamos apenas falando em propósito da espiritualidade. A palavra propósito, ela tem um grande contexto. Há pessoas
que ela encontrou a sua espiritualidade, ela encontrou o seu caminho com Jesus, ela está na caminhada espiritual, ela encontrou o dom espiritual. No entanto, a vida material, a vida profissional, a vida nos estudos está estagnada, porque ela não conseguiu enxergar qual é a sua vocação. Então, nesta tarde, nesta noite, você que assiste essa live, compartilhe essa live no WhatsApp, compartilhe essa live no canal do YouTube, compartilhe essa live no Facebook, para que pessoas assistam e vejam e digam: eu tenho uma vocação, Deus já me entregou no ventre da minha mãe. Eu tenho habilidades, mas eu preciso me conhecer e conhecer as habilidades e saber lidar com tudo isso para que se transforme em felicidade para a minha vida, para a minha família, para o próximo e para os lugares por onde eu tenho andado. E a pergunta nessa tarde, nessa noite, que não quer calar: qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado material? Qual é a habilidade que já foi entregue e você não está conseguindo, aleluia, desenrolar esse mistério na tua vida? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. É um testemunho, presta atenção. Isso é sério. Até lembrei agora de uma amiga, é muito interessante. Há muitos anos atrás, uma pessoa, uma jovem, pediu para que eu orasse por ela, porque ela estava em busca para fazer uma faculdade. E eu me propus a falar com ela para que entrássemos num período de oração e que ela começasse a fazer pesquisas a respeito das profissões. Porque para nós buscarmos uma faculdade, nós temos que ver várias etapas da nossa vida. E a primeira, com certeza, é estudar, avaliar, ler, saber daquela profissão se realmente é aquilo que Deus tem para aquela pessoa desenvolver com o tempo da sua vida. E quando eu estava orando durante o propósito, quem crê aqui nessa tarde, nessa noite, que o Espírito Santo revela na oração os projetos de Deus para a vida de uma pessoa, diga glória a Deus aí. Então, em um dia desse propósito, o Senhor, o Espírito Santo falou a mim: ela vai ser uma fonoaudióloga. Ela tem uma vocação para fonoaudiologia. E eu fiquei quietinha e continuei orando. E quando nós terminamos o período de oração, ela sempre mandando mensagem e eu mandando mensagem para ela, ela disse para mim assim: pastora Ana Redana, eu tomei uma decisão. Eu vou fazer uma faculdade de fonoaudiologia. E quando ela falou aquilo, alegrou meu coração, porque o Espírito Santo, ele testifica daquilo que você está fazendo, porque o Espírito Santo não é o espírito do engano. Então, dentro desta palavra, dentro dessa questão que nós estamos falando na live, com o propósito de Deus para as nossas vidas. Nessa terceira questão de estar atento à oportunidade, ela iniciou a faculdade de fonoaudiologia. Foi uma bênção, Deus abriu as portas, porque os pais dela não tinham condições dela fazer essa faculdade. Ela trabalhava, mas o salário dela não dava para pagar essa faculdade. Presta atenção aí, queridos. Nós estamos dentro dos 5 pontos para descobrir qual o propósito de Deus na sua vida. Esse é o subtítulo da live: Como encontrar o meu propósito de vida. Então, naquele momento
que nós começamos a buscar a Deus por essa moça, para ela descobrir qual era a profissão, qual era a faculdade. Então eu disse para ela, começa a fazer a pesquisa. É aonde eu entro no segundo ponto que eu falo, analisar os talentos. Ela começou a analisar ali e dentro do perfil dela encontrou então a fonoaudiologia. E nós continuamos a orar e eu disse para ela, menina, Deus, ele é poderoso em fazer muito mais, diz a palavra de Deus, daquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz acontecer na nossa vida. E justo é que ela ganhou uma bolsa integral de estudo e iniciou a faculdade. E quando ela iniciou a faculdade, ficou muito alegre, muito contente. Mas de repente, num período da vida dela, vamos falar de maturidade agora, começou a entrar a dúvida, começou a entrar o medo, começou a entrar uma frequência negativa àquilo que Deus tem falado. Ei, escuta, eu quero dizer para você que assiste a live hoje, compartilhe essa live em nome de Jesus Cristo. Nosso Deus é um Deus de alinhamento. Nosso Deus é um Deus de planejamento, de propósito. Deus, ele tem uma proporção muito maior, mais elevada do que aquela que nós pensamos. Mas o adversário, e quando não é o adversário, a ansiedade, né? A indisposição, levou a essa jovem a começar a ter dúvida e querer trocar de curso. E fazia tempo que não falava com esta moça. E essa moça tinha perdido o meu contato. E quando ela veio para o meu contato, ela já estava trancando o tempo da faculdade dela. E ela não tinha trancado ainda. E quando nós fomos orar por ela, então o Senhor começou a trazer a sua essência, trazer a habilidade, a vocação, os dons de Deus para aquela profissão na vida daquela jovem. E ela continuou, se formou e é uma excelente fonoaudióloga. Por que eu contei esse testemunho nessa tarde, nessa live? Presta atenção. Quando nós não estamos atentos a oportunidades que Deus nos dá nessa vida, nós deixamos passar, o carro vai embora e leva. Então nós estamos aqui buscando e falando da palavra de Deus nessa live para descobrir qual o propósito de Deus para a sua vida. Então falamos do primeiro ponto, buscar Deus em oração diariamente e fazer a leitura da palavra de Deus para entender a vontade dele. Falamos do segundo ponto, que nós temos que analisar os talentos de Deus e as coisas maravilhosas que Deus dá para nós na vida material, espiritual e emocional. E agora falamos do terceiro ponto, que eu contei o testemunho da moça da fonoaudiologia, aonde temos que estar atentos para a oportunidade de Deus na nossa vida. E isso acontece, querido, começando dentro da nossa casa. Ah, mas dentro da minha casa não tem nada para mim. Tem. Às vezes tem uma oportunidade dentro da sua casa. Às vezes tem uma oportunidade de escrita, oportunidade de um bolo no pote, oportunidade de uma torta, oportunidade de conhecer alguém e orar pela pessoa, oportunidade de dar um telefonema, de dar um aconselhamento. São oportunidades. Então estejamos atentos, mas se estamos ali, dentro desse terceiro ponto, que não tem
tem como estar atento à oportunidade de Deus na nossa vida se não tivermos uma conexão espiritual com Deus. Se não tivermos um alinhamento com a palavra de Deus. Pastora, ora por mim. Oro. Pastora, faz uma campanha por mim. Vai lá na minha igreja. Vou. Mas tudo começa com você. Você tem que querer para a sua vida. Quantas oportunidades você já perdeu e está sentada no banco ou no sofá da sua casa ou na cadeira da sua área, porque você pensa, não tem mais jeito para mim, não tem mais oportunidades. É mentira. Todos os dias é dia de oportunidade. Todos os dias é dias de entrar na presença de Deus. Todos os dias é dia de descobrir a nossa vocação, o nosso talento para servir ao próximo, para servir a Deus, para servir a família e para nos ajudar. Aonde eu entro no quarto ponto, sobre a questão da maturidade. Presta atenção que eu coloquei no quarto ponto, entre 5 pontos que pode te ajudar a descobrir qual o propósito de Deus para a sua vida. Peça conselhos de pessoas maduras na fé. Por quê? Isso com muito zelo e com muito cuidado. Obrigada, Marlene. Obrigada de coração. Que essa oportunidade que foi de você estar me assistindo, que você compartilhe para outras pessoas. Que Deus possa lhe abençoar. Quero ser boca de Deus para as pessoas nesta tarde. Quarto ponto. Pedir conselho para pessoas maduras na fé. O que é isso, pastora? Eu tenho uma pessoa que tem 20 anos. Maturidade espiritual não tem a ver com o tempo dela na igreja. Tem a ver com a conexão, tem a ver com a comunhão e tem a ver com a maturidade, o crescimento, a evolução espiritual na vida daquela pessoa. Por quê? Porque para receber conselho de pessoas, para que nós possamos ser ajudados para discernir o propósito de Deus em nossas vidas, material, espiritual, emocional e física, precisamos de pessoas maduras, conscientes, com discernimento de Deus, com sabedoria de Deus, com muita competência e com muita essência e presença do Espírito Santo. Essa que é a verdade. Eu jamais posso chegar aqui numa live e dar-te um conselho se eu estou desalinhada espiritualmente falando. Pessoas desalinhadas na vida espiritual, na vida emocional, elas até querem, mas elas não têm condições nenhuma de dar conselho para alguém que está buscando um propósito de vida. E isso, presta atenção. Estou aqui na live hoje falando com você, compartilhe essa live. Sou pastora missionária Ana Redana, do Ministério Vaso nas Mãos do Oleiro. Eu estou aqui no temor do Senhor. E estou aqui trazendo para você não só a área espiritual. Eu quero que você compreenda
que por mais que uma pessoa queira ajudar você, se ela não estiver alinhada, se ela não estiver com o mundo dela espiritual, com a vida dela no altar, com a vida dela com a essência de Deus, ela não tem condição de dizer alguma coisa para você. Ela pode até querer te ajudar, mas ela não tem condição. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque uma pessoa já está buscando o propósito de Deus, já está buscando um propósito de vida. Aí ela vai e procura uma pessoa que está desorientada naquele momento. Claro, gente, pessoas passam de etapas por etapas. Há etapas das nossas vidas que nós não estamos bem, então não podemos passar conselhos. Temos que ser curadas, temos que ser saradas espiritualmente, emocionalmente, sendo tratadas. Só que existem pessoas que não aceitam isso. Existem pessoas que não gostam de ser tratadas espiritualmente. E elas querem fazer as coisas da maneira delas. Então, quando uma pessoa quer buscar um propósito, entender a vontade de Deus na sua profissão, entender a vontade de Deus na tua espiritualidade, no teu casamento, numa decisão muito importante que você tem que tomar na tua vida, as decisões em nossa vida pode levar por dois caminhos. Ou nos leva às alturas, que leva a uma grande vitória, ou nos leva ao abismo, a uma grande decepção. Essa que é a verdade. Então, nesse momento, como que uma pessoa desalinhada, como que uma pessoa, apesar de estar madura na fé, não está bem, como que ela vai aconselhar você que está buscando um propósito, como é que ela vai te dar um conselho? É importante nós entendermos isso. Então, o quarto ponto é: peça conselho de pessoas maduras da fé. Mas, pastora Ana Redana, como que eu vou entrar? Como é que eu vou saber? Lá no primeiro ponto, dos 5 pontos, está escrito, que eu escrevi aqui: busque a Deus em oração e leia a palavra para entender a vontade de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Você já não vai buscar o conselho, você vai orar, você vai ler a palavra, você vai buscar você e o Senhor para uma profissão, para uma vida ministerial, para uma vida espiritual, para ser curada, sarada, tratados emocionalmente, né? Temos homens aí que assistem às nossas lives também. Então, para discernir o propósito de Deus, tem que estar afiado. Tem que estar alinhado. Quem que está alinhado? A pessoa que vai dar o conselho. E a pessoa que vai receber o conselho, ela também tem que estar andando no alinhamento. Por quê? Porque tem pessoa que ela vem pedir um conselho para nós, e quando ela vem pedir um conselho para nós falamos uma coisa, presta atenção nisso. Nós falamos uma coisa e a pessoa lá do outro lado entende tudo diferente. E aí, quando ela retorna, eu que trabalho com terapia, né? Quando a pessoa retorna, não, mas a senhora falou, por isso que eu falo assim, vai anotando aí no seu caderno. Porque a pessoa entendeu tudo errado.
Então nós vamos falar do quinto ponto. Nós estamos nessa tarde trazendo aqui uma live abençoada para a sua vida. Compartilhe essa live que é chamada Como Encontrar o Propósito de Vida na Minha Vida. Então nós vamos aí, você que entrou agora, seja bem-vinda, Nilza, um abraço. Depois você vai assistir desde o início para poder entender. Nós vamos então entrar no quinto ponto que vai te ajudar a descobrir o propósito específico na tua vida material, espiritual, emocional, conjugal, alinhando todas as áreas da sua vida. Quinto ponto. Esse quinto ponto, ele não tem a ver tão somente com a espiritualidade. Eu vou te explicar. Esteja atento e disposto a dar passos de fé e experimentar diferentes áreas de serviços. Esse quinto ponto é forte. Por quê? Quando a nossa mente está fechada, quando o nosso emocional, nosso psicológico está fechado, nós chamamos de estamos bitolados, estamos presos espiritualmente, emocionalmente, a nossa mente não se abre. O nosso espírito, em oração, em busca, em intercessão, pode até estar aberto, mas a nossa mente continua fechada. Uma mente fechada, ela não consegue entender a palavra. Uma mente fechada, ela não consegue orar. Ela começa com uma oração, termina em outra. Uma mente fechada, ela não consegue sociabilizar com pessoas. Uma mente fechada não tem condição nem disposição a dar passos de fé, porque passos de fé são desafios. Aleluia. Passos de fé é coragem. Passos de fé é decisão. Passos de fé é entendimento. Passos de fé é ter certeza do que eu estou fazendo agora. Eu tomei a decisão, eu orei, eu busquei, senti no meu coração a certeza e vim essa tarde para a live com a presença de Deus e com a força que Deus me deu para trazer essa palestra para a sua vida, para trazer esta palavra do Senhor para a sua vida. Então, passo de fé é decisão. Passo de fé é não ter uma mente fechada. Quantas pessoas estão com a mente fechada e chega algo novo para ela se agarrar, uma oportunidade nova, mas ela não consegue. Agora eu pergunto para você, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual horário você vai assistir essa live, mas seja bem-vindo. Eu sou pastora missionária Ana Redana, do projeto Vaso nas Mãos do Oleiro, Porto Velho, Rondônia. Como que você vai tomar um passo de fé? Como que você vai estar disposto a dar esse passo de fé? Vai tomar essa decisão dentro de uma vocação, se lá em cima, quando nós falamos no ponto 2, em analisar a sua vida, analisar seus talentos, analisar o seu progresso de oração diária, você vai colocar os pés pelas mãos.
Fátima Barata, paz do Senhor Jesus Cristo, abraço aí para Portugal, abraço para a família, abraço para a sua igreja, para o povo de Deus, abraço aí para todo mundo, que Deus possa abençoar grandemente, mulher de Deus, mulher aí que também tem cumprido o propósito de Deus na terra. Então, o que acontece? Existem pessoas que elas estão prontas para dar o passo de fé. Só, queridos, queridas, o passo de fé é um desafio. Mas do que a senhora está falando? É só do espiritual? Não. O passo de fé para fazer uma faculdade é um desafio. O passo de fé para entrar num trabalho é um desafio. O passo de fé para entrar em um casamento é um desafio. Mas eu não posso desafiar a fé sem antes buscar a essência que está lá no ponto 1 dos pontos que eu estou lendo. Buscai a Deus em oração, ler a palavra de Deus para entender a vontade dele. Nós já estamos aqui no 5º passo. Então, o que acontece? Aquela pessoa na sua comunidade, nós estamos falando da pessoa que está disposta a dar um passo de fé, para experimentar algo diferente. Aquela pessoa que está na sua comunidade, aquela pessoa que está no seu local de trabalho, ela quer fazer uma mudança, mas por causa do medo e por causa do comodismo, da zona de conforto, ela não tem coragem de ir além. Então tudo começa a declinar, a cair. E aquela pessoa vai ficando angustiada. Aquela pessoa que está buscando um propósito, que está querendo uma orientação, que já tem os talentos na mão, que são habilidosas. Olha, vamos falar das crocheteiras? Meu Deus, que habilidade maravilhosa! Vamos falar das costureiras? Que habilidade linda e maravilhosa! Quando não, vamos falar dos pais, que habilidade em criar seus filhos. Isso é dom de Deus, irmã. Isso é dom de Deus, meu amigo, minha amiga. Dom de Deus não é somente aqueles constituídos na palavra, que é cura, libertação, profecia. Não. Então, o que acontece? É muito importante nós entendermos, para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, é muito importante, antes de colocar em prática, nos conhecer como pessoa, conhecer a Deus. Qual é o Deus que você está servindo? Você verdadeiramente crê na palavra do Senhor? Você verdadeiramente crê no poder da oração? Perguntas. Verdadeiramente você crê no poder de uma decisão? De um desafio de fé? Perguntas. Então, quando nós queremos e buscamos, né? Porque não é todo mundo que busca, tem pessoa que fala, eu não quero saber disso, eu vou do jeito que eu quero, se eu quiser viajar lá para o Paraná eu viajo, se eu quiser viajar para outro lugar eu viajo, se eu quiser trabalhar... Aí já é um outro caso, que a pessoa já não é nem desalinhada, ela está desorientada, ela está completamente fora dos padrões que eu estou trazendo aqui nessa palestra, estou trazendo aqui nessa pregação da palavra em cumprimento ao propósito de Deus para nossas vidas. Então, o que acontece quando nós entendemos esse propósito? Nós vamos fazer o quê? Colocar em prática.
Mas para nós colocarmos em prática, nós temos que descobrir que fomos criados por Deus. Começarmos a procurar ou encontrarmos. Gente, presta atenção. O encontro com Deus traz segurança e paz. Quem tem um encontro com Deus não tem medo. Porque a palavra de Deus diz que tudo, que o poder de Deus supera o medo. Quem tem o Senhor mediante os desafios que surgem no meio do seu caminho, ele vai se apegar com a palavra do Senhor, ele vai se apegar com a oração e ele vai se apegar já sabendo daquela pessoa que tem maturidade espiritual para dar um conselho. E muitas vezes a gente procura e nem encontra, né? Essa que é a verdade. Então, seguindo aqui o rito da palavra de Deus nessa tarde, nessa noite, nessa manhã que você assiste, compartilhe essa live em nome de Jesus Cristo. Seguindo aqui a vontade de Deus, seguindo aqui a obediência à palavra do Senhor. Quem é que obedece, gente? Quem é o obediente? Eu não posso obedecer uma coisa que eu não creio. Então, somente aqueles que crê que a palavra do Senhor foi escrita pela mão dos homens, mas discernida pelo Espírito Santo, então ela vai obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, quando nós pedimos a Deus para Ele nos dar uma resposta, para que se cumpra o propósito, porque todos nós, e presta atenção, Deus quer a sua felicidade. Jesus ama a sua vida. O Espírito Santo tem prazer em te abençoar. O adversário, o inimigo das nossas almas, não tem maior poder do que o Senhor Deus. Ah, tudo é o inimigo, tudo é inimigo. Nem tudo é o adversário. Às vezes a nossa mente está programada negativamente para não crer nas promessas que Deus tem para as nossas vidas, porque é tempo de viver o sobrenatural de Deus. Pastora, mas eu tenho tanto desejo de estudar, mas estou tão velha. Por quê? Vai lá, mulher, se inscreve. Vai, faz o supletivo, faz o ensino médio, estuda. Tudo é possível ao que crê. É um desafio de fé. Então, quando nós queremos o cumprimento de um propósito na nossa vida para sermos próspero na nossa vida conjugal, na nossa vida espiritual, na nossa vida material. Então nós temos que saber, nós temos que ter uma compreensão que tudo nas nossas vidas vai contribuir para a glória de Deus. Quando eu e você passarmos a encarar as adversidades da vida, tendo confiança que quem está na nossa frente, dentro deste propósito, é o nosso Deus Jeová Jireh, o grande El Shaddai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo da verdade, não tenha medo. Toma posse da sua vitória.
está na caminhada, pastora, está muito espinho, eu estou passando muita luta, pastor, eu entrei nessa faculdade, eu entrei nesse trabalho, é muita perseguição, eu estou para abandonar tudo, arrumei um casamento, não está dando certo. A minha resposta para você: não abandone o barco. Por quê, queridos? Aleluia. Porque mesmo quando Deus está na nossa vida, confirmando, abençoando e dizendo, vai que eu sou contigo nesse propósito. Eu coloquei essa habilidade na tua mão. Eu coloquei esse talento na tua mão. Mesmo assim, passaremos por adversidades, passaremos por situações complicadas com pessoas, com a nossa mente que às vezes fica cansada, com as nossas crises de identidade. Uma hora eu quero trazer uma palavra e uma palestra sobre crise de identidade. Mas nós vamos encarar tudo isso tendo confiança em Deus, sempre na oração, sempre lendo a palavra. E quando alguém falar, ei, esse aí não é o teu propósito, você vai falar, não é verdade. Esse é o meu propósito e eu vou continuar. Nós somos os verdadeiros missionários da terra. Tem pessoa que pensa que para ser um missionário precisa colocar o óleo e ungir a pessoa, encher a pessoa de óleo. Existe sim essas unções na vida de pessoas, mas a palavra do Senhor diz que todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. Aleluia! Somos missionários do Senhor Jesus. Então, isso, Marlene, muito importante. Se você está dentro da vontade de Deus, cumprindo um propósito, um chamado, Deus confirmou, tem as habilidades, mas de repente veio um desafio, veio uma adversidade, ou como diz a Marlene aqui, uma doença, né? Principalmente a emocional. O que nós vamos fazer? Nós não vamos desistir. Você pode dar uma trégua. O que é uma trégua? Opa, espera aí um pouquinho. Deixa eu me cuidar aqui e depois continuar a tua estrada. Sabe por que as pessoas se perdem nos propósitos? Eu já estou terminando. Primeiro, porque ela entra dentro de um propósito sem ter certeza daquilo que Deus está fazendo na vida dela. Segunda questão, que seria a primeira, mas vamos colocar em segunda. Ela não tem fé. Ela diz que crê da boca para fora, mas não tem fé. Terceira coisa, ela não gosta de obedecer. Quem obedece se alinha com a palavra de Deus, com a oração, com a sua igreja, com a sua comunidade. Pessoas que não gostam de obedecer, normalmente elas não se sociabilizam. Elas não gostam de ser chamada a atenção. Ela se vitimaliza. E isso é uma coisa que tem que tratar a área espiritual e a área emocional dessa pessoa. Mas aí eu pergunto para você. Vem na terapeuta uma vez, duas vezes, na terceira vez não quer vir mais. Vai na igreja a primeira, segunda, terceira, na quarta, o pastor, a pastora fala uma coisa, já não quer ir mais. Sabia disso? E a pessoa só fica rodando em círculos.
E quem roda em círculos não sai do mesmo lugar. Então, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, você que está assistindo essa live, toma posse da sua vitória, você que está buscando um propósito de Deus para a tua vida, você que quer uma atividade. Gente, tem muita coisa para fazer aí. Hoje a internet, né? Aqui o canal do YouTube ensina a fazer crochê, fazer tricô, bordar, costurar, que mais? Ler, ouvir. Tem pessoa que você manda um vídeo para a pessoa que é super interessante. A pessoa não tem paciência de ouvir. Por que isso? Tem alguma coisa errada. É claro que a gente não vai aí também, né? Despejar um monte de coisa, ou então os fake news da vida, como dizem. Não é verdade? Então, para nós terminarmos essa live que tá tão gostosa, tá tão boa aqui, né, Solange? Solange, Deus tem bênção para entregar para tua vida. Recebe aí, viu, mulher? Deus está contigo, viu? Eita, Jesus. Marlene, você está na minha oração já tem tempo. Me coloca nas tuas orações aí também, viu, mulher de Deus? Então, a gente sempre olha os milagres de Jesus na Bíblia e a gente procura o propósito e o significado. Porque você sabia que em cada milagre tem um significado? Nada por acaso. A ressurreição de Lázaro, quando Maria e Marta foram até ele, até Jesus Cristo, eu já preguei sobre a ressurreição de Lázaro aqui. Marta e Maria foram buscar Jesus. Lázaro não estava morto. Ele estava enfermo. Ele estava doente. E aí elas chegaram e falaram: Senhor, teu amigo está doente, né? E elas ficaram bravas. Por quê? Porque ele não foi na mesma hora. Você sabe por que tem hora que Deus não chega naquela hora na nossa vida? Para a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Aleluia! E diz a palavra, eu vou terminar ela resumidamente aqui, né? Porque senão ninguém vai entender. Diz a palavra que Jesus demorou e quando ele chegou, Marta falou: agora? O senhor chegou agora? Agora ele já morreu. Aleluia. E ele parou ali, né? Em frente àquela pedra. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo, aleluia. Jesus, quando ele quer fazer uma obra, é da maneira dele. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a palavra do Senhor, você pode buscar em segurança, você pode buscar o propósito, mas nós fomos criados para glorificar a Deus através da nossa vida. E diz que estava aquele monte de gente esperando Jesus, né? E quando chegou aquele monte de gente, o que Jesus falou? Rola a pedra. Lázaro já estava morto há 3 dias. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Só isso. E ali saiu aquele homem por inteiro, sem nada. Porque quando Deus faz um milagre para a tua vida, é por inteiro. E nessa tarde eu quero profetizar na tua vida que as bênçãos de Deus sejam sobre sua casa, sejam sobre sua profissão, seja sobre o seu casamento, seja sobre sua vida material, sobre os seus filhos. Eu profetizo nessa tarde que sejam quebradas as cadeias, as barreiras na sua mente. Se você está aprisionada no mundo espiritual, no mundo emocional, que venha cair por terra e Deus venha te dar uma grande vitória. Amém?
Então, nós estamos aqui nessa tarde, nessa noite ou nessa manhã, não sei qual horário que você vai assistir essa live, falando a respeito como encontrar o meu propósito de vida. Chegou aí a Núbia Lima, seja bem-vinda, minha querida, abraço para você, compartilhe essa live, depois você assiste, Deus vai falar com você, com certeza, um grande abraço. Eu quero deixar, antes de terminar, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olho nenhum viu, nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos repetir, que está faltando aqui uma letra. Olho nenhum viu, ouvidos nenhum ouviram, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Queridos, para encerrar, eu quero convidar você a seguir a vontade de Deus, obedecer a palavra, cumprir o propósito se você já encontrou o propósito, compreender o que verdadeiramente Deus tem para a sua vida, as habilidades, os dons, o propósito e principalmente, objetivamente, que você tenha muita fé, muita coragem, muita confiança em Deus, na sua palavra, força, determinação para seguir o propósito no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, naquilo que você está buscando hoje. Eu desejo para você que você se solidifique, que você seja uma raiz plantada numa terra fértil, aonde se crescerá como uma árvore, e nessa árvore terão folhas e frutos maduros. Que essa árvore seja você, e que os frutos maduros você ofereça a outras pessoas que necessitam de entendimento e cumprimento ao grande propósito divino, maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Para encerrar, glorificamos a Deus nessa tarde por mais uma vez estarmos aqui na live. Na sexta-feira estaremos ali na Casa de Oração, Ministério de Luz, na Avenida Mamoré, Ministério Luz do Universo, sexta-feira, 2 de junho, 19h30. Começaremos com essa primeira sexta-feira, serão 3 sexta-feiras, a palavra, o desafio de fé, a campanha Causas Impossíveis. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Você que quer mais informações, entra no WhatsApp 69984075491. Também nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, queremos pedir a você doações e ofertas para o nosso ministério.
com o nosso Pix CPF 300-232-70268. Que Deus abençoe você com as suas ofertas e que o nome do Senhor seja glorificado. Você que quer marcar um pacote de terapia, você que não me conhece, sou Ana Redana, psicanalista, terapeuta cristã. Você que quer marcar uma consulta para me conhecer, online ou presencial, atendemos também hospitais, residência. Fale conosco pelo WhatsApp 69-98407-5491. Estamos engajados aí em 2 projetos, o projeto da Espaço Reviver. Estamos também numa maratona de missões. Você aí na sua igreja que quer nos levar para fazer propósitos com Deus, estamos em Porto Velho, estamos em outras cidades, aonde Deus nos levar, nos convide, porque estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Estou encerrando agora em nome de Jesus Cristo, que Deus possa abençoar. Compartilhe essa live. Pastora missionária Ana Redana, projeto Vaso nas Mãos do Oleiro. Visite o nosso canal do YouTube, Vaso nas Mãos do Oleiro. Procure lá os nossos vídeos, dá um like lá, compartilhe para outras pessoas e assim você vai estar nos ajudando. Um grande abraço a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Grande abraço. Beijo da pastora missionária Ana Redana. Até mais, se Deus quiser. Estou encerrando essa live agora. Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe.